Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, você que está sempre ligado nos meus endereços eletrônicos, nós temos o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Temos também o Instagram, que eventualmente eu utilizo, porque eu estou encontrando alguns problemas no Instagram. Paulo Roberto Maciel 6 barra. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com é um dos endereços mais acessados. Bem, o motivo desta transmissão é a liturgia da palavra. Um momento especial, momento em que transmitimos a fé, a espiritualidade. Essa liturgia é do sábado, 26 de setembro de 2020, um dia em que se comemoram dois santos muito populares, não só na Igreja Católica, mas em outras denominações, São Cosme e São Damião. Vamos ao rito da celebração. É o ofício do dia. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Sábado, 26 de setembro de 2020, 25ª semana do tempo comum. Antífona da entrada. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se chamar por mim em qualquer provação, eu o ouvirei e serei seu Deus para sempre. Oração do dia. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 11, versículos do 9 ao 12 e o 8º. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles. Antes que se obscureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas e voltem as nuvens depois da chuva. Quando os guardas da casa começarem a tremer e se curvarem os homens robustos, quando as poucas mulheres cessarem de moer e ficarem turvas as vistas das que olham pelas janelas e se fecharem as portas que dão para a rua, quando enfraquecer o ruído do moinho e os homens se levantarem ao canto dos pássaros e silenciarem as vozes das canções, e houver medo das alturas e sobressaltos no caminho, enquanto a amendoeira floresce, o gafanhoto se arrasta e a alcaparra perde o seu gosto, porque o homem se encaminha para a morada eterna, e os que choram já rondam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata e se despedace a taça de ouro, a jarra se parta na fonte, a roldana se arrebente no poço, antes que volte o pó à terra de onde veio e o sopro de vida volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 90, versículos do 3º ao 6º, do 12 ao 14 e o 17, refrão, versículo 1. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Repitamos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Eles passam como sono da manhã. São iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vamos à aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Texto retirado da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 43b ao 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. É uma espécie de homilia, de interpretação do Evangelho, que tem a chancela do líder da comunidade católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada: não compreendiam estas palavras. Lucas capítulo 9, versículos de 43b a 45. Pela segunda vez, Jesus anuncia aos discípulos o desfecho de sua missão na terra, a morte violenta, e aqueles mesmos seguidores que o identificavam como Messias, conforme está em Mateus capítulo 16, versículo 16, e se dizem
dispostos a morrer por ele, conforme está em João 13, versículo 37, têm a mente completamente fechada a essa possibilidade. Um Messias derrotado não cabe nas expectativas deles. Para Helmut Gollwitzer, a insistência com que Jesus lhes faz esta advertência acentua a incompreensão de seus discípulos. O evangelista parece querer lembrar aos leitores a extrema dificuldade deles em se representar um Messias sofredor. Os evangelistas mencionam que os discípulos não possuem nenhuma categoria de pensamento preparada para captar esses anúncios, nenhum sistema teológico relativo à cruz e à ressurreição, à reconciliação e à morte expiatória. A cruz de Jesus foi uma surpresa na vida de seus seguidores. Também em nosso itinerário pessoal, a cruz sempre terá o aspecto de surpresa com seu caráter de inesperado, capaz de gerar interrogações como estas: por que eu? Por que meu filho? Mas sempre com o caráter de uma proposta, aliás, essencial no seguimento do Mestre. Mesmo previamente anunciados, e por 3 vezes registram os evangelhos, os sofrimentos de Jesus permanecem incompreensíveis. Ainda que prevenidos, os discípulos são abalados pela realidade da cruz, como somente o julgamento de Deus abala os homens. Desmorona no Gólgota toda a especulação humana, toda a tentativa de explicação. É que a cruz se opõe à razão. A cruz se opõe à razão. Ela confunde todas as soluções às quais o homem poderia chegar por si mesmo e mergulha todo o pensamento em total escuridão. Não admira que essa mesma cruz fosse vista como escândalo pelos judeus e como loucura pelos gregos, conforme diz o apóstolo São Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Esta cegueira diante dos desígnios de Deus deixa entender a que ponto os próprios discípulos tiveram dificuldade em crer na ressurreição de Jesus. A tal ponto foram surpreendidos por ela. Não deixa de ser curioso que os discípulos ouvissem o anúncio da paixão, não o entendessem, mas também não pedissem esclarecimentos, como se temessem entendê-lo, conforme está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 45. Poderíamos afirmar que os seguidores atuais de Jesus compreendem a paixão? Compreendem esse anúncio da paixão? É para nós refletirmos. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, na tua luz veremos a luz. Salmo 36, versículo 10. Vamos agora à biografia do Santo do Dia. É um texto do padre da Congregação do Santíssimo Redentor, Padre Evaldo César de Souza. Ele é redentorista, portanto. Congregação do Santíssimo Redentor. Ele escreve para o site a12.com. Tem um texto muito bonito, muito resumido, muito enxuto. Antes eu quero dizer que estas imagens podem ser utilizadas livremente, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Elas estão no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. 26 de setembro é dia de São Cosme e São Damião. Cosme e Damião eram irmãos e cristãos. Apesar da tradição, não se sabe exatamente se eles eram gêmeos. Desde muito jovens, ambos manifestaram um enorme talento para a medicina. Estudaram e se diplomaram na Síria, exercendo a profissão de médico com muita competência e dignidade. Inspirados pelo Espírito Santo, usavam a fé aliada aos conhecimentos científicos.
Os irmãos não cobravam absolutamente nada pelos tratamentos, mas tudo faziam com caridade e dedicação. A fama de Cosme e Damião despertou a ira do imperador Diocleciano, implacável perseguidor do povo cristão. O governador deu ordens imediatas para que os dois médicos cristãos fossem presos, acusados de feitiçaria e de usarem meios diabólicos em suas curas. Mandou que fossem barbaramente torturados por se negarem a aceitar os deuses pagãos. E em seguida foram decapitados. O ano não pode ser confirmado, mas com certeza foi no século IV. Os santos Cosme e Damião são venerados como padroeiro dos médicos, dos farmacêuticos e das faculdades de medicina. Reflexão. Entre meados de setembro e outubro ocorrem as festas de São Cosme e São Damião. De forma mais sincrética, envolve católicos, outras confissões religiosas e cidadãos sem identidade confessional de todas as classes sociais. É a festa das crianças, sempre com distribuição de balas, brinquedos, doces e guloseimas em geral. A distribuição é feita no interior, nas portas dos templos, de passagem pelas ruas, nas residências, em salões de festas dos prédios, em orfanatos, em creches. Oração. Deus Pai de amor e bondade, pela intercessão de São Cosme e São Damião, conserve meu coração simples e sincero, que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças, que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em seu coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Acredite, peça e receberá. Você tem que pedir e esperar. A espera em Deus. Tenha fé, esperança e amor. Amor, caridade, fraternidade. Maranatá, expressão do aramaico, dialeto de Jesus. Foi dita por São Paulo esta frase. Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus diariamente. E quando ele voltar, vai te levar para o paraíso eterno. A vida de felicidade em plenitude para todo sempre. A paz de Cristo. A paz. A paz para todos.